Olha, a Câmara dos Deputados aprovou uma nova emenda que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio e homicídio. A votação em primeiro turno encerrou-se na madrugada de hoje. Na internet, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, publicou uma nota dizendo que essa aprovação é inconstitucional. Muita gente ficou sem entender, afinal de contas, na terça-feira não tinham tomado uma decisão contrária, né, por falta lá de votos de maioria, acabaram rejeitando esse assunto. Como é que no dia seguinte esse mesmo assunto volta com outros detalhes, enfim? Vamos saber agora, conversar com uma pessoa que entende desse assunto, está aqui comigo no estúdio, é o advogado doutor Jader Marques, do Instituto Tolerância, não é isso, doutor? Isso mesmo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Realmente essa PEC está dando o que falar no país inteiro, né? Ela traz como novidade esse aspecto, o de que o país, por seus setores, por suas entidades, numa das poucas vezes com tanta força, discute o que quer e o que não quer em torno daquilo que a gente chama de uma política criminal para o país. E ela começa, e as pessoas às vezes até não têm conhecimento disso, ela começa com o protocolo de um projeto, né, de um projeto de emenda constitucional, lá no ano de 2003, quando um deputado pretende, pouquinho depois da entrada em vigor da Constituição Federal, 2 anos depois da promulgação, 5 anos da promulgação da Constituição, 2 anos da edição do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando as coisas recém começando, já um deputado queria a redução, já fazia essa proposta da redução. Essa mesma, que ganhou o número de 171, né? Eu até quero te entregar uma camiseta. Opa, uma obrigado. Camiseta aqui do Instituto Tolerância, nós estamos trabalhando contra, né, a aprovação. Importante que as pessoas saibam que de 2003 até agora, né, até esse ano, a PEC foi sempre afastada. Sistematicamente afastada porque o artigo 228 da Constituição Federal, que diz que o menor de 18 anos é inimputável, não pode ser acusado por crimes, sim, segundo aquilo que é aplicado aos maiores. A ele é aplicada uma legislação específica, diferenciada para o adolescente. Esse 228 estabelece 18 anos, que é uma regra adotada no mundo inteiro. Tem critérios científicos para isso, enfim. Mas o deputado quis a alteração. O problema é que isso constitui aquilo que a gente chama em direito uma chamada cláusula pétrea. As pessoas ficam, mas o que é cláusula pétrea, afinal? Cláusula pétrea é aquela regra que vai colocada na Constituição Federal que não pode ser alterada exatamente por PEC, por projeto de emenda. Eu não posso, por uma emenda, mudar uma cláusula pétrea. Mas então ela nunca poderá mudar? Pode. Numa nova Assembleia Constituinte poderia. Doutor, explica para os nossos espectadores exatamente o que se pretende mudar nessa redução para 16 anos. As pessoas são a favor, 87% da população brasileira é a favor, sangue nos olhos, tem que prender. Por quê? Porque a família falhou, porque a escola falhou, e aí fica na mão da polícia e da justiça corrigir esse problema. Só que não corrige nem com os adultos, vai corrigir com os jovens. A população realmente está um pouco assim... A população, sabe polêmica, né? Mas nesse ponto, assim... A gente tem tentado tratar essa matéria com a maior serenidade possível. A partir de um ponto de vista de que o diálogo é fundamental. E para isso, nós somos um instituto chamado Tolerância. Sim. Nós precisamos entender o que esse outro está me dizendo, o que essa pessoa diferente está me dizendo. E a população, o que ela está dizendo com mais de 80% de apoio à redução da maioridade penal? Ela não está dizendo que quer que o adolescente seja punido como o adulto. Eu discordo disso. O que ela está dizendo é que ela não aguenta mais insegurança, criminalidade, violência. É isso que ela está dizendo com esses altos índices. Sim. E o que ela está dizendo, na verdade, é assim, façam o melhor. O que ela lê com essa proposta, parece que isto é uma alternativa, sobretudo na falta de outras, né? O discurso acaba sendo, já que ninguém apresenta uma alternativa, vamos reduzir a maioridade. E aí vem o problema. Vai enfiar onde? A PEC 171, originalmente, ela propõe o quê? Baixa dos 18 para os 16, pega o adolescente e joga na cadeia do adulto. Essa é a regra posta na PEC. Acontece que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, percebendo que os deputados não aceitariam isso, até porque no modelo de medida socioeducativa, a reincidência é de 20%. Sim. 2 em cada 10.
E na prisão dos adultos é de 80%. 8 em cada 10. Sim. Então não passaria essa PEC. Por motivos de jogo de poder, jogo político, disputa de Câmara com o presidente da República, aquela confusão toda, o presidente, o que ele fez? Ele criou um substitutivo. O que é um substitutivo para que as pessoas entendam? Substitutivo é, isso aqui não vai passar. O que eu faço? Eu diminuo a incidência da PEC. Eu vou aliviar. Eu vou trabalhar com crimes hediondos. Aí colocaram no substitutivo, foi a votação no dia 30. Crimes hediondos, homicídio doloso, roubo com aumento de pena. Se não me engano, tinha mais algum outro delito, ou eram esses. E isso foi a votação dia 30. O que os deputados disseram? Não deu. Tinha que ter 308 votos, só teve 303 votos, não passou. O que o artigo 60 da Constituição diz? Uma vez recusada, que não passa, quando não passa uma PEC, só no ano seguinte poderá ser discutida essa matéria. E como é que voltou no dia seguinte? O presidente Eduardo Cunha, um sujeito que trabalha com o regimento interno, que faz esse jogo político, esse jogo que na minha visão é um jogo equivocado. Por isso, o ex-ministro Joaquim Barbosa taxou de inconstitucional, sim. E os ministros haverão de se debruçar sobre isso. Mas o que ele fez no dia seguinte? Ele cria aquilo que no direito constitucional se chama uma emenda aglutinativa. Ele pegou uma parte de um, uma parte de outro. Na verdade, o que foi isso? Se não passou do modo como estava, vamos tirar mais alguns itens e convencer alguns deputados que não estavam favoráveis àquela PEC, àquela emenda, aquele substitutivo. Sim. Só que ele rediscute uma matéria que só poderia ser discutida no ano seguinte. Que vem. Doutor, dá uma licença para ler aqui alguns comentários. A turma está participando bastante aqui no Facebook. Tem várias opiniões. Algumas são ultra radicais, o que é normal, que as pessoas realmente, quem é vítima de um menor e perder um parente, sem dúvida alguma, o cara quer que a justiça seja feita. Posso fazer um parênteses para a gente não perder, já em nome dessas vítimas? Por gentileza, para poder ler aqui. As vítimas têm toda a razão. Claro. É legítimo esse sofrimento. Ele está voltado para o lugar errado. Se eu quero fazer alguma coisa pelo país, pelos filhos das próximas famílias que não sejam atingidos, eu tenho que trabalhar com aquilo que gera menos reincidência, que é a medida socioeducativa. Claro. É só botar para funcionar. Exatamente. Que dá com a situação, né? Melhorar a situação. Senão eu estou trabalhando para que novas famílias sejam atingidas, agora por um menor jogado no sistema penitenciário falido. Alguns comentários aqui. Bom, as pessoas pegam a ideia aqui, tá? Vocês têm outra solução para acabar com esses malditos assassinos de menores? Tem solução. Mas claro que tem solução. Basta que o município, que o Estado e que a Federação, cada um nos seus níveis, apliquem todos os esforços de todas as secretarias de maneira integrada em segurança pública. O que é isso? É pegar a escola, o posto de saúde, o centro de lazer, todos esses reunidos num centro de apoio à criança. É simples. O que acontece hoje? O secretário do município da cidade e o secretário da saúde e o secretário de esportes, eles não conversam entre si, os projetos são isolados. Não há um centro de segurança. Quem que consegue fazer isso é muito simples. As pessoas pensam que precisa fazer lei, não precisa. Precisa de um prefeito, de um governador e de uma presidente da República que assuma para si a gestão da segurança pública. Segurança pública não é polícia. Segurança pública é prevenção. Prevenção é saúde, educação, é atendimento das necessidades básicas. Onde está isso? Está ali, do nosso lado. No nosso centro de saúde, na nossa escola, que acabam atuando isoladamente, não fazem o que tem que fazer. Doutor, mais uma opinião aqui. Moisés Marcel. Uma atitude isolada pode até não ser solução, mas certeza de impunidade também não é. Ou seja... Esse é um dado que a gente rebate isso com a realidade. Uma questão fantástica, né? Todas as pessoas têm opinião sobre a redução da maioridade penal. E eu pergunto, a população tem opinião sobre o carcinoma? Sobre o câncer de pele? Tem opinião? Alguém senta no bar para discutir câncer de pele? Raramente. Alguém senta no bar para discutir os problemas da engenharia moderna? Os problemas, enfim, dessas áreas específicas. A questão é que todo mundo acha que pode ter uma solução a respeito do problema da violência e da criminalidade. Uma solução imediata, Exato. Não é assim, né? Se nós analisarmos os dados, a lei dos crimes hediondos elevou consideravelmente as penas, agravou os regimes, colocou o país como terceiro colocado no mundo inteiro em encarceramento. Nós temos mais de 700 mil pessoas presas, mais de 1 milhão de pessoas submetidas ao estado penal. Diminuiu a criminalidade, diminuiu a violência. Então a gente pega a realidade, submete isso ao estudo,
pelo saber acumulado de criminólogos, de penalistas, de professores, pessoas envolvidas com isso. Eles não estão trabalhando com teses abstratas, é com a realidade. Os gráficos do Ministério da Justiça mostram: encarceramento gera violência e aumento da criminalidade. Para finalizar, bom, os próximos passos agora, isso vai ser, a Justiça se manifestou, vai ser julgada essa questão de constitucionalidade, e esse assunto também vai parar agora no Senado, que é o próximo passo, e o Senado pode, de repente, não tocar nesse assunto, não é verdade? A gente espera que no Senado essa discussão seja mais serena, seja mais calma, ela seja mais levada de uma maneira menos partidarizada, menos PT contra PSDB, bloco A contra bloco B, a coisa mais levada pelo interesse da sociedade, pelo interesse dos adolescentes. E nós, do Instituto Tolerância, o que nós queremos é fazer com que as pessoas discutam isso sem ódio. Sim. Nosso próximo passo, para que todos saibam e para que todos entrem vamos dizer assim, nesse pacto por uma cultura de paz, nós estamos programando receber os deputados todos, os contrários e os favoráveis, com flores no aeroporto, para que eles serenem os seus ânimos, né? Pelo menos que as flores sirvam para isso, para fazer com que eles abdiquem das suas questões pessoais, das suas disputas partidárias e pensem nos jovens. Sem dúvida. O Gerson Silveira tem uma opinião aqui, ó. Sim, com certeza, já fui vítima desses menores há um mês e pouco tentaram. 10 menores assalta, eu e um amigo fugimos, ele tem que pagar, já que também pode votar, pode ir preso. Sim, o Gerson lá de Pelotas. Bom, ele resumidamente ele diz o seguinte, que foi vítima desses jovens, se eles podem votar, tem responsabilidade para isso, esse critério não pode responder. Esse critério não pode ser levado. O jovem entende o que ele está fazendo, desde os 5 anos de idade a gente começa já a entender o que é certo e o errado. Com 10 anos a gente tem perfeita consciência do que é certo e o que é errado. Com 16 tem, com 17 tem. A questão é essa. Não é se há ou não há consciência. E aí o equívoco do deputado... onde colocar os presos. O equívoco do deputado Onyx Lorenzoni, por exemplo, com o projeto da emancipação penal é esse. Eles têm consciência, mas ninguém duvida que tenha. É óbvio que tem. Agora, o que nós queremos como inteligência criminal, político-criminal? Por inteligência político-criminal, eu tenho que aplicar uma estratégia de punição que não gere mais reincidência. Eu tenho que aplicar uma estratégia de punição capaz de gerar ressocialização. Ela é possível com o jovem? Parece que só é possível com eles, porque nós conseguimos abaixo de 30% de reincidência. Então, o que dá certo a gente aplica. Outra coisa, 16 anos dirige. Ok, eu entregaria o destino do meu município nas mãos de um prefeito de 16 anos? Alguém diria, não, mas com 16 anos não tem condições de gerir um município. É verdade. Por quê? Porque não falta condições de vida. Claro. Mas o mais importante ainda não é esse o argumento. É que, aos 16 anos, com atenção, com carinho, com ressocialização, com o não, porque as pessoas não entendem. Muitos desses casos em que o adolescente acaba entrando em conflito com a lei é a falta do pai, a falta do não, a lei do não. Então o Estado dá o não. Só que esse não tem que ser um não carinhoso, porque é para um adolescente, entende? E aí o que nós estamos fazendo então? Não pensar se ele tem ou não capacidade, mas qual a estratégia melhor. Doutor, obrigado pela sua participação, pelos agradecimentos, pelo bate-papo aqui. Vamos continuar esse assunto ao longo da semana, que é um assunto forte, firme. Vamos ver se de repente o Onyx Lorenzoni, não sei se vai até Porto Alegre, é um parlamentar gaúcho, se ele passar por aqui, a gente pega ele pelo pé, traz aqui para ouvir o lado dele também. O Instituto vai convidar o deputado Onyx, todos esses deputados, para estarem conosco lá na fase, discutindo isso com a sociedade, com a população, e que eles levem as flores que vão ganhar no aeroporto, porque a gente quer as pessoas com o coração aberto, quer as pessoas com menos ódio, mais tranquilidade. Tá certo. Tá bem? Obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Grande abraço. Boa tarde, senhor. Obrigado pela participação no SBT Rio Grande.